Augusto, a gente está tratando aqui do cenário que foi divulgado pelo Datafolha, mas você fez lembrança também a uma pesquisa que foi divulgada hoje do Instituto Veritá, que traz outros números aí. Vou trazer só o cenário para o segundo turno dessa pesquisa Veritá, que foi registrado no TSE pelo código BR 04006/2026. E no segundo turno dessa pesquisa Veritá, Flávio Bolsonaro aparece com 47,3% e Lula aparece com 42% das intenções de voto. Perfeito. Eu ia registrar, eu queria fazer essa ressalva, né? Ou algumas ressalvas. Primeiro, o Datafolha não é nenhum oráculo, é infalível, já cometeu erros, etc. Agora vimos que nesse mesmo período a pesquisa foi realizada e deu um resultado diferente, no segundo turno, favorável ao Flávio. Teremos segundo turno, eu acho. Pelos números de todas as pesquisas, acho que chegaremos ao segundo turno. E acho também, eu me baseio até por ter vivido num Brasil que não tinha pesquisas e ter acompanhado eleições sem pesquisas, como jornalista, eu também acho que tem que ser levado em conta o clima que a gente sente, né? Quem é jornalista, sobretudo habituados a isso, sentem. O clima aponta para uma eleição muito disputada, muito equilibrada. E eu tenho certeza de que teremos um segundo turno. Posso me enganar, mas estou convicto disso. Pelo que eu tenho vivido e pelo que eu tenho visto. Ontem eu me referi ao que eu vi num congresso de uma categoria profissional em Foz do Iguaçu. E é um negócio muito impressionante, né? O predomínio do candidato Flávio Bolsonaro lá. Acho, portanto, para resumir, que o quadro é de equilíbrio, teremos segundo turno, e os trunfos de que dispõe neste momento o Flávio Bolsonaro permitem, sim, que ele encare com otimismo o que falta, o período que falta curto para o dia da votação. Tem trunfos que são poderosos. Um deles se chama Lulinha. É um instrumento que eu, se fosse candidato, gostaria de ter nas minhas mãos. Não, só para adicionar um dado, o número de pessoas ouvidas pela Veritá são 2 pesquisas registradas no TSE, portanto, atenderam a todos os requisitos da Justiça Eleitoral. Então, a gente trata num período exatamente semelhante, como disse o Augusto, ou igual, de 16 a 20 ou até o dia 20, alguma coisa assim, né? Hoje é dia 21, enfim. O Instituto Veritá ouviu 3.840 pessoas em todo o território nacional. O Datafolha, estou vendo aqui, 2.058 pessoas. Ou seja, nós estamos um instituto que ouviu praticamente o dobro, ou quase o dobro, o que também precisa ser levado em conta nessa hora. Quanto mais gente você ouve, digamos, tecnicamente, menor a chance de erro. E a equipe econômica do candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, ganhou 7 novos integrantes para ajudar na elaboração das propostas técnicas do plano de governo. O grupo se junta à ex-presidente da Caixa, Daniela Marques, e ao ex-ministro Adolfo Saxida. Os novos integrantes têm experiência no setor público, no mercado financeiro e também na academia. Os nomes são Alexandre Messa, ex-secretário de Acompanhamento Econômico, Alexandre Iwata, ex-diretor do IPEA e ex-presidente da Caixa Participações, Andrei Spakov, especialista em política monetária e fiscal, Arilton Teixeira, especialista em finanças internacionais e crescimento econômico, Eduardo Carvalho, especialista em investimentos e mercado de capitais, Miriam Prado, ex-integrante do Ministério da Economia e Vladimir Teles, economista. Em entrevista coletiva no 25º Fórum LIDE Empresarial, realizado no Rio de Janeiro, Daniela Marques comentou a formação acadêmica dos nomes. Eu estou responsável para organizar os times técnicos. O Adolfo Saxida entrou para reforçar e me ajudar. São 6 economistas PhDs, mais uma ex-secretária nossa que trabalhou no Ministério. A gente já tinha anunciado o Adriano Pires e o Schecker, então a ideia é que em cada tema, muita gente se dispondo a colaborar com o
projeto e principalmente servir ao Brasil. Então, todos os economistas PhDs, o Alexandre Iwata, que trabalhou comigo na Secretaria de Produtividade, foi vice-presidente da Caixa, o Vladimir, que trabalhou na Secretaria de Política Econômica, a Miriam, que foi secretária do Ministério também, e aí tem outros 4, todos PhDs ou mestrados ou mestres em Economia. Daniela Marques também anunciou que a nova equipe já trabalha numa agenda de 100 dias. Precisa colocar as contas no lugar. Esse juro real, o governo está arrastando não só a si mesmo, mas empresas e famílias. O primeiro semestre foi recorde de recuperações judiciais e extrajudiciais, 3 vezes o número da pandemia, que foi o maior choque econômico que já tivemos, e envolvem essas três dimensões, além do próprio choque de gestão, né, enxugamento da estrutura ministerial e corte de despesas operacionais e administrativas, uma instância de governança, a revisão desse arcabouço e um pacote de corte de gastos que envolvem principalmente supersalários de ministérios. A ideia é negociar no Colégio de Líderes, liderado pelo Rogério Marinho e pelo próprio Flávio, para que nós, técnicos, a gente ofereça um cardápio, mas tem a vida do técnico e tem a vida da política, né, Sejão? Então, o caminho é através da política. Confiamos que teremos maioria no Congresso após essas eleições ampliada. Será um Congresso amplamente de centro-direita. Então, a ideia é construir consenso para que a gente envie um projeto que já haja convergência e seja rapidamente aprovado, porque o Brasil não tem tempo a perder. E outro, Daniela Marques, mergulhou de cabeça aí na campanha de Flávio Bolsonaro. Adolfo Saxida também está ali com ela e agora são divulgados novos nomes para encorpar essa lista da economia. A gente percebe muito bem que Flávio Bolsonaro escolheu os 2 eixos, economia e segurança pública, para seguir durante essa campanha. Que são os 2 problemas do governo Lula, que agora se soma também, de novo, a corrupção, que é, digamos, uma marca registrada do PT. Sempre tem escândalo, né? O Mensalão, o Petrolão, e agora tem o INSS, também tem o escândalo do roubo dos aposentados, do INSS, e também a questão do Vorcaro, né? Do Banco Master. Mas veja como é importante, e isso é uma atitude acertada. O Brasil precisa, e hoje há uma necessidade de se discutir exatamente o que fazer com o país diante da situação grave econômica que o governo Lula vai deixar o país. E tudo indica vai deixar porque essa economia vai pesar na decisão do eleitor. Tudo indica sempre pesou muito na decisão do eleitor. Sem contar todos os outros passivos de imagem, de corrupção do governo Lula. Não adianta ficar dando dinheiro para as pessoas, porque elas foram endividadas, ficaram cada vez mais endividadas, tanto que fizeram 2 programas de renegociação de dívida para as pessoas. E agora o varejo está demitindo, porque também está em crise. Mas é importante você juntar a equipe econômica para falar exatamente de planos, o que fazer com o país. Porque senão fica um debate político, né, quase que estéril, né, acusação de um lado e de outro. Não, a campanha do Flávio coloca a Daniela, que é egressa da equipe do Paulo Guedes, e esse foi o sucesso do governo Bolsonaro, um dos sucessos, mas é extremamente importante, porque foi exatamente a política do ministro Paulo Guedes, e aqui eu quero fazer uma menção à bobagem que disse o atual ministro da Fazenda, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas só para mencionar antes, na época nós tivemos o preço do barril do petróleo no mercado internacional, para você ter uma ideia, a guerra da Ucrânia chegou a $139. Para se ter uma ideia, o Brasil, como o mundo inteiro, ainda estava saindo da pandemia, ou seja, você tinha uma série de problemas. Apesar disso, o Brasil conseguiu se recuperar no ano de 2022, foi um dos exemplos do mundo em recuperação, tanto que fechou o ano em crescimento e com forte atração de investimento internacional. E como é que fez o governo? Baixou o imposto, exatamente o oposto do Lula. Tirou o imposto federal e negociou com o Congresso também a redução do ICMS. Tanto os estados quanto o governo federal aumentaram a arrecadação, apesar de reduzir o imposto dos combustíveis. Veja só como, né, isso melhora o ambiente econômico. Agora, na guerra do Irã, o máximo que atingiu foi 120, mas está bem mais baixo do que isso. E você já tem uma solução pronta, o governo sabe como fazer, porque basta copiar o governo Bolsonaro. E a gente viu esses dias, agora há pouco, inclusive, o que disse o ministro Durigan, não é o governo que gasta, ele está tentando inocentar o governo. É a guerra do Irã que traz aumento de preços do país. Não, mentira, não é verdade, não é isso que acontece. O governo gasta sim, basta ver todos os informes oficiais do próprio governo. O quanto que ele gerou de inflação no país por cada vez mais aumentar o dinheiro numa situação, ou seja, com gasto público elevado, sem você ter contrapartida. Bom,
A gente vai falar mais daqui a pouco sobre esse assunto, mas só para comparar. Agora tem uma equipe econômica, um candidato falando de planos econômicos e o outro não consegue explicar sequer a crise que ele próprio criou. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora.